Pode ver, eu estou ficando preocupado, você disse com a minha maneira de falar, eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras, e fui tomar posse, e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher, eu fui lá no dia seguinte ao da posse. Aí, eu sou um sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que jantar de rico é tarde. Né? Aí, sempre quando eu sou convidado, eu como em casa e lá eu finjo que estou comendo. Mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com a cerimônia de posse da academia, que é uma confusão dos diabos. Aí, cheguei lá e na hora de sair o jantar, começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falta de educação. Eu não tirava assim, educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse: Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, não. Eu estava comendo com falta de educação e fome. Aí eu disse: é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse: não, isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Ele disse: pois tem gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. Bom, finalmente saiu o bendito jantar. Aí, quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você, naturalmente, já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você, naturalmente, já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui, não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu, por dentro, disse: essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado que eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, ela disse: vocês tiveram... Ela tinha 3 filhos adolescentes. Na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu: não, dificuldade normal. Ela disse: a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse: bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, né? Porque os professores não têm nível. Mas vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim: outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkönig. E o professor Ariano nunca, nem sequer, tinha visto um vídeo São de Boris Volkönig. Aí disse ela: agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkönig. Aí eu me acovardei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse: é mesmo. Não é? Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São de Boris Volkönig, era demais, eu disse: é mesmo. Morre.
morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo sobre Boris Volcano para os comuns, que eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele estava movido por uma justa indignação, e não é totalmente burlesco, não. Mas, se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volcano.